Então, queria convidar você a abrir o texto bíblico hoje, e a gente vai fazer juntos uma espécie de exegese bíblica. A gente não vai fazer uma exegese completa, mas a gente vai fazer juntos uma exegese, uma espécie, né, um tipo de exegese bíblica. E o texto está em o Evangelho de Mateus, capítulo 11, é Mateus 7, irmãos, 7, 6. Estava todo mundo falando já, né? Mateus 7, 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Que dia para falar sobre porcos, né? Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Senhor, fala com a gente essa manhã, ministra ao nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Pai. E que o poder e a autoridade da Tua palavra tenha poder de nos transformar essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria começar pela palavra pérola, martites. Pérola é algo muito sensível, e o Rubem Alves, que é um dos meus escritores favoritos, diz que ostra feliz não dá pérola. Ele diz que a pérola é o fruto de um pequeno grão de areia que entra na ostra, e que, ao se acomodar na ostra, a irrita, ela fica numa área sensível da ostra, e é por isso que vai se acumulando aquela substância, e daquela substância, daquele grão de areia, se transforma ou é transformado em pérolas. Então, ele diz que ostra feliz não dá pérola, porque para haver pérola, precisa haver o incômodo, precisa haver aquela transformação. E eu achei bonito isso. Talvez essa ideia de que o coração é um lugar sensível, que o coração é um lugar que, diante das crises que a gente vive, ele pode transformar aquela crise, aquele incômodo, aquela dor, numa grande pérola. Agora, em Mateus capítulo 13, Jesus também cita pérola, mas num outro contexto. Ele diz que o reino dos céus é também semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e a compra. Vou repetir: o reino dos céus é também semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo que tem e a compra. E é óbvio que aqui o que está em jogo não é comércio, não é o que está querendo dizer, talvez, o valor absoluto do reino de Deus, em que alguém encontrando o reino de Deus, em Mateus, reino dos céus, e em todos os outros evangelistas, reino de Deus. O evangelho de Mateus foi escrito para judeus, e os judeus não costumam usar a palavra Deus, e é por isso que ele escreveu utilizando a palavra céus. Então, todas as vezes que você ler reino dos céus em o evangelho de Mateus, seria o equivalente a reino de Deus. Então ele diz que vende tudo e compra aquela pérola. E aí, lendo o Talmidim do Ed Renekiewicz, ele conta uma história de que foi contado para ele na adolescência, em que alguém muito encantado chega numa loja de pérolas, e ele fica apaixonado por uma pérola.
E ele vai para casa e ele fica pensando sobre aquela pérola. E ele volta e toma coragem de perguntar: quanto que é essa pérola? E o vendedor diz: ela é muito cara, mas qualquer um pode comprar. Mas como assim? Essa pérola custa tudo o que você tem. Tudo o que você tem, tudo o que você tem. E ele volta para casa, começa a refletir sobre tudo que ele tem, e ele volta apaixonado pela pérola, e ele deseja comprar aquela pérola. E ele diz: eu quero essa pérola. E aí o vendedor então pega um bloco de papel e vamos então fazer o cálculo do quanto você tem. Quanto você tem em dinheiro? Ele fala: eu tenho R$37, então tá bom, R$37. E no banco? No banco também? Sim, no banco. Eu tenho R$405, aí soma então 307 com R$405. Mas eu vou ficar sem nada para sustentar minha família. A família também, aí vai lá e escreve, famílias. Mas e meus filhos? Filhos também, você também tem. Mas então, como que eu vou fazer agora? Eu vou ficar sozinho em casa? Casa, você também tem casa, então anota lá que você tem casa. E eu vou ter que trabalhar de bicicleta? Bicicleta também, anota tudo que você tem, tudo que você tem. E aí ele fecha o negócio, e ele dá tudo que você tem. E aí diz que o vendedor fala: ok, então você tem essa pérola. A partir desse momento, tudo, absolutamente tudo que você tem é meu, não se esqueça disso. E você pode administrar, mas tudo que você tem é meu. E é bonita essa parábola, porque é um pouco do que a gente tem tentado explicar sobre a parábola da mordomia, sobre o que são os dízimos, o que são as ofertas no Novo Testamento. Porque aquele que encontra o reino de Deus, aquele que encontra o reino dos céus, ele já não tem mais vida. Aquele que ama a sua vida, vai perder. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, encontra. Isso significa que João e Maria não me pertencem mais, que Mayra não me pertence, que o Fuscão 68 não me pertence, que o meu contrabaixo não me pertence, que o meu dom não me pertence, que tudo pertence a Deus. E o que é mais bonito nisso tudo é que, pertencendo a Deus, eu preciso usar absolutamente tudo para a glória de Deus. Se é o meu dom, é o dom para a glória de Deus. Se é a minha oferta, é oferta para a glória de Deus. Mas se é o meu talento, o talento é para a glória de Deus. Se são os meus instrumentos, é instrumento para a glória de Deus. Se Deus me deu a psicanálise é para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo é para a glória de Deus. E eu posso usá-lo aqui nessa comunidade de fé, mas eu posso usar onde Deus me colocar. Porque eu não tenho mais vida. A vida não me pertence mais, os meus dons não me pertencem mais, tudo pertence a Deus. Vocês conseguem compreender isso? Isso é pérola. Isso é pérola. E aí, eu quero expandir esse conceito. Então, isso que eu acabei de ler e de dar esse testemunho está em Mateus capítulo 13, 45 e 46, ok? Mas vamos expandir. Porque eu fiz questão de ler só o primeiro trecho, mas eu quero ver se ao ler o texto todo, porque eu tenho tentado ensinar vocês que a interpretação bíblica, ela não pode ser feita só a partir de um pequeno trecho. Então, você vai lá no começo do capítulo 7, e aí diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Se a gente expandir o texto, o que você consegue compreender então? O que seria pérolas? Talvez, e eu quero ir propondo muitas possibilidades para vocês, talvez seja o seu próprio coração.
talvez seja o coração da sua família. Você sabe que quando eu cheguei a Suzano, eu vinha conversando com a Mayra ontem, a gente foi para o aniversário da minha avó, eu cheguei tão ingênuo, que a porta da minha casa era aberta para qualquer pessoa. Era para qualquer pessoa. E a gente tomou muito café, e a gente jantou com muita gente. E a gente talvez ainda não tivesse tido contato com gente má na essência. Hoje, estudando psicanálise, a gente diz que tem pessoas com transtorno narcisistas ou psicopáticos. E algumas das pessoas que jantaram na nossa casa, que comeram da nossa casa, semelhantemente àquilo que acontece com Jesus e Judas, foram aquelas pessoas que nos baratearam, que nos traíram, e a gente fala, nossa, que medo. E eu cheguei aqui em Suzano falando, poxa, eu já trabalhei com menores infratores, vai ser muito mais fácil trabalhar com igreja, e eu descobri que trabalhar com igreja é mais difícil do que trabalhar com menores infratores. Porque pelo menos se você trabalha com os menores infratores, você já espera dificuldades. Você não entra com ingenuidade. E aí você olha para aquela vida de um garoto que não teve mãe, um garoto que não teve pai, e você espera a maldade. E às vezes, entre nós, o que a gente está esperando são atos de bondade, são atos de justiça, são atos de misericórdia, e essas pessoas às vezes nos fazem mal. Então, quando eu penso em não dar pérolas aos cães, hoje eu também penso no meu próprio coração. E eu tento hoje me relacionar com as pessoas sem julgar as suas motivações. E olhar para elas com não ingenuidade, porque eu acho que o amor não é ser ingênuo. O amor é ser misericordioso. Então você olha e diz, não quero julgar as intenções, mas ao mesmo tempo, eu sei que as pessoas têm cada um sua história. E aí, eu fico pensando nesse jogo de ser mais santo do que o outro, ou nesse jogo de ser mais profano do que o outro. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque vocês podem ser julgados na mesma medida que vocês julgarem. Não deem as suas pérolas aos cães. Percebe que é um texto que está se conectando ao outro? Mas o texto não para aí. E eu queria ir ampliando com vocês o núcleo da visão deste texto. E na verdade, que eu estou desejoso mesmo, mais do que ensinar sobre pérolas, ou mais do que ensinar sobre cães, é ensinar vocês a ler o texto bíblico como um todo, e expandindo o conhecimento. Porque aí o texto diz, e aí provavelmente na Bíblia que você tem aí, tem algumas subdivisões, que foi colocado pela Sociedade Bíblica Brasileira, mas essas subdivisões foram colocadas pela Sociedade Bíblica Brasileira, e não está no texto bíblico, porque o texto bíblico é um capítulo inteiro, ok? Então lembra-se disso. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí, do nada, o texto tem muito a ver com o pensamento judaico. Ele vai para o versículo 2 e disse: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. E aí parece estar desconectado, porque ele está falando sobre uma relação de oração para com Deus, e de repente ele fala novamente sobre o próximo. Mas ele continua, versículo 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E aí, olha outra conexão. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos.
Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E na semana passada eu falei sobre Mateus capítulo 3, no culto da noite. Eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Aquele que vem após mim não é digno de que eu desate-lhe as correias das sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E ele diz: a sua pá ele tem na mão, e ele há de podar as árvores que não dá bom fruto. E aí eu expliquei que em Mateus no capítulo 3, essa expressão Espírito Santo e fogo não pode ser interpretada como fogo do Espírito Santo, mas fogo de juízo. Ele tem dois batismos, Mateus capítulo 3, com o Espírito Santo e com o fogo, porque ele diz que toda árvore que dá bom fruto, ele vai permanecer, mas a árvore que não der bom fruto será queimada. E aí ele fala sobre essa ideia de separar o trigo do joio em Mateus capítulo 3. E aqui mais uma vez, toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo, assim como eu expliquei também sobre Jesus amaldiçoando a figueira. Então Jesus está falando novamente sobre frutos. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora quero expandir a ideia então de pérola. Então pensa comigo. Você não deve lançar suas pérolas aos porcos e aos cães. E aí o texto vai falar sobre julgar e ser julgado. O típico jogo religioso dos fariseus, que julga e que é julgado, que condena e absolve. Esse é o jogo dos fariseus. Os fariseus diziam quem que deveria herdar a terra e quem era aquele que seria condenado. Continua a recomendar o tema do The Chosen. Depois ele fala sobre jogos religiosos para com Deus, sobre barganha com Deus, porque o texto está conectado. E aí ele diz o seguinte: ore e Deus vai cuidar de você. Ou afinal de contas você não conhece o caráter de Deus? Se vocês são maus e sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, Ele sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Não precisa de usar de barganha para com Deus. E aí ele vai continuando o texto falando: cuidado com os falsos profetas. Então, na verdade, o tema está todo conectado. E ele está falando sobre a nossa espiritualidade, o nosso coração no sentido espiritual. Ele está falando sobre os jogos religiosos e está falando sobre o seu próprio coração, aquilo que é a sua própria essência. Não dê a sua espiritualidade, não dê o seu coração, não dê o seu afeto a falsos mestres, porque eles se comportam como porcos. Não dê o seu afeto, não dê o seu coração, a sua espiritualidade aos falsos religiosos, porque eles não vão cuidar como Deus quer que seja cuidado, e eles vão pisotear no seu coração. Cuidado com os religiosos, é isso que o texto vai nos ensinando. E aí ele fala sobre a gente também não ser religiosos, porque em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Então, não sejam religiosos e não se comporte como eles. Mantenha a sua essência em Deus. Não faça barganhas com Deus e nem se relaciona com quem faça barganha com Deus.
porque a sua espiritualidade, a sua essência é preciosíssima. O seu coração é precioso demais para que você lance ele aos porcos e aos cães. Quero lembrar a vocês que os cães, Kion, mas também no hebraico, Keleb, eles não eram domesticados no primeiro século. Então, o cão não domesticado, ele era esbravejador, ele era temido, ele fazia as suas necessidades em qualquer lugar, e eles eram considerados impuros. Lembra que eu falei que o fariseu orava 3 vezes ao dia, dizendo: obrigado Deus, porque eu não sou gentio, e os gentios também eram chamados de cães. Eu não sou mulher, e eu não sou cão, que era o jeito carinhoso que eles usavam para falar sobre os samaritanos. Mas quero lembrar você da parábola da mulher cirofenícia, em que Jesus fala: não fica bem tirar o alimento dos filhos e dar aos cães. E a mulher, e não era pejorativo da parte de Jesus, era o jeito que era relacionado os cirofenícios ou os cães, e Jesus fala assim: então não fica bem tirar dos filhos e dar aos cães. Quer dizer, primeiro é servido aos judeus, depois da rejeição dos judeus é que seria servido os gentios. E a mulher, com toda a humildade do mundo, fala: mas até os cães ficam à beira das mesas e comem daquilo que sobra. E é por isso que ela tem graça diante de Jesus. E os porcos seres lindos, cheirosos, maravilhosos, verdes. O porco era o mais impuro dos animais, segundo a Torá. Você pode dar uma olhada lá em Levíticos, capítulo 11, versículo 7. Inclusive os criadores de porcos eram mal vistos pelos judeus, especialmente na Galileia. Então, quando a gente lê Mateus capítulo 8, em que Jesus expulsa demônios e manda para uma manada de porcos, a gente vê ali uma presença gentílica muito forte, porque dificilmente um judeu criaria porcos. Lembra do lençol que desce, que Pedro está dizendo? E aí Mayra me lembrou ele falou assim: por que você não olha na Bíblia a mensagem? A Bíblia, a mensagem, é uma tradução do Eugene Peterson, um teólogo respeitadíssimo, e ele fez uma paráfrase da Bíblia. O que é a paráfrase? Já é uma interpretação. Então, você não pode ir para o texto da Bíblia, a mensagem, sem saber que ela já é uma interpretação. Mas eu queria que você lesse comigo como o Eugene Peterson interpretou esse texto. Aliás, todos os livros do Eugene Peterson eu recomendo também, fará certamente bem para o seu coração. Mas olha como ele interpretou: não bombardeie de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito, na tentativa de sobressair e de agradar. Você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo do que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, e nem de esconde-esconde. Aliás, eu me lembro de um livro, que hoje eu tenho um certo... mas eu li quando eu era novo na fé, chamado... só porque eu fui falar o nome do livro, o bendito do nome do livro fugiu. Mas o livro fala sobre Deus brincar de esconde-esconde com a gente. Me fugiu o nome do livro.
que Deus quer ser procurado, mas muitas vezes Ele se esconde, e aí depois você vai diante de Deus, e aí Deus aparece. Os perseguidores de Deus, os caçadores de Deus, os caçadores de Deus. E aí hoje eu olho para esse livro que eu li com tanto fervor na minha adolescência, eu falo, meu Deus, como a gente pode estar num ambiente evangélico lendo coisas completamente avessas ao Evangelho de Jesus. Não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo que estão precisando. Não estamos num jogo de gato-rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Ou se pedir peixe, irá assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Mas como são vocês, vocês não pensariam em algo assim? Pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos, não acham então que o Deus que os criou o amará e fará ainda melhor com vocês? Quer dizer, aprendam a confiar em Deus, aprendam a se relacionar com Deus do jeito que Deus é, no caráter de Deus, confiem no caráter de Deus. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então façam o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resume leis e os profetas. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caem nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Olha o jeito que ele interpretou: não entrem pela porta estreita. Ele está dizendo, o caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem caráter. Importa que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções e as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Aí eu fico pensando, parece que é atual, parece que foi escrito ontem isso aqui pelo Gene Peterson. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que o meu Pai deseja. Posso até ver a cena no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. Posso ouvir um amém? É um amém assustador, né? Um amém temeroso? Está lá, a Bíblia, a mensagem atualíssima, o jeito que o Eugene Peterson está nos propondo, irmãos. E eu vou dizer, a gente vive um tempo de jogos religiosos, a gente vive um tempo de julgamentos e acusações, e eu gostaria muito, muito de acreditar que entre nós não seja assim, de que a gente pode ser maior do que isso, de que a gente pode ser melhor do que isso, de que a gente pode construir de fato uma comunidade fraterna sem jogos, de que a gente pode e ainda continua a acreditar que a gente pode amar uns aos outros, que a gente pode perdoar uns aos outros, que a gente pode caminhar com convicções diferentes, com ideologias diferentes, continuar caminhando juntos. E aí, sim, eu vejo de ambos os lados as questões ideológicas entrando para dentro do meio cristão e superando o próprio Evangelho da Graça. E eu vejo as pessoas se acusando. E quando eu acuso alguém, eu estou
talvez de forma sutil, dizendo que eu sou melhor do que esse alguém. Então, eu vou tocar no assunto de novo, e é muito sensível, mas um bolsonarista que acha que ele é melhor, que ele descobriu a senha, e que ele é melhor do que alguém que é de esquerda, o que ele está fazendo é o mesmo. Ou alguém que é do movimento de esquerda, um petista, porque aí não chama bolsonarista, chama petista, que acha que é melhor, ou que acha que compreendeu algo mais do que alguém que é de esquerda, também está se comportando da mesma forma. E aí eu acho uma expressão interessante que a galera não percebe que quando ele que esses movimentos ideológicos, ele é quase um círculo, porque quando eu estou na extrema esquerda, eu vou virando e eu quase que eu abraço alguém que está na direita, ou quando eu estou na extrema direita, eu estou quase abraçando alguém que está na esquerda, porque eu me torno violento tanto quanto, eu me torno juiz tanto quanto, e você se abre ao jogo da manipulação. Ou você desacredita que a igreja evangélica, ou mesmo a igreja católica, foi utilizada nos últimos anos para o benefício de alguns pastores, ou para o benefício de alguns políticos? Ou você está cego para essa realidade, que virou um jogo? A gente fala no futebol que é jogo de foice, briga de foice. Briga de foice, está todo mundo machucado. Ou você desacredita nisso, ou você não percebe isso. Você não percebe os jogos religiosos que acontecem o tempo todo. Então é hora da gente parar, de a gente analisar o nosso próprio coração. E o que eu acho mais bonito no Evangelho de Jesus é que só conhece a graça quem conheceu o perdão. Porque quem nunca se viu perdoado por Deus, não conhece a graça, porque se acha autossuficiente. Mas aquele que sabe, como aquela mulher que chega diante de Jesus com bálsamo, e aí vê o religioso olhando e dizendo assim: pois é, se ele soubesse quem ela é, e se ele fosse quem diz que ele é, ele nem permitiria que essa mulher o tocasse. E aí Jesus responde assim: Simão, tem uma coisa para você dizer. E aí o Simão religioso fala assim: fala, mestre. Então, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu um beijo, mas essa mulher, ela não para de me beijar os pés. Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu a cordialidade de lavar os meus pés, porque assim é aqueles que são do reino de Deus. Mas essa mulher está lavando os meus pés com as suas próprias lágrimas. Simão, aquele a quem muito se perdoa, muito se ama, mas a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Olha, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim eu posso dizer: Deus há muito perdoou e há muito continua a perdoar. E eu acho que essa análise do próprio coração, ela é essencial para a gente continuar vivendo o cristianismo de Jesus. Deus continua a me perdoar, e a me perdoar, e a me perdoar. Há um tempo atrás eu recebi uma pessoa na nossa comunidade, e ela tinha vivido a experiência do divórcio, e ela acabou se unindo a uma outra pessoa que tinha também vivido a experiência do divórcio. E o marido dessa irmã já estava para assinar o documento do divórcio,
Mas quando descobriu que ela estava se relacionando com uma outra pessoa, resolveu criar todos os empecilhos possíveis. Não porque amava a irmã, mas porque ela era uma espécie de objeto. E aí ele chegou aqui, destruído pela vida. E destruído, sabe por quem? Por quem que vocês acham? Pela igreja que o rejeitou. Então ele não estava só destruído pela relação, porque o acusavam de estar se relacionando com uma mulher casada, mas a mulher era casada no papel, a mulher não estava mais casada. E ele falou assim: todos os lugares me rejeitaram, e aqui eu encontrei abrigo. Eu tenho muitos defeitos, estou muito consciente disso, mas eu tenho náusea de religioso, cara. Tenho muita náusea. Eu não barateio a graça, muito pelo contrário, a graça para mim é caríssima. E porque a graça para mim é caríssima, eu sei que a graça cura, que a graça liberta, e que eu sei que é o amor que pode fazer qualquer coisa. E eu vou dizer mais, eu acho que está na hora da gente baixar as armas e se abrir para a graça de Deus. Então, não é placa de igreja, meus irmãos, não é a denominação, não é o CNPJ. Eu não dou mais minha vida por CNPJ nenhum. Hoje a oportunidade de fazer as minhas próprias tendas é dizer que eu tenho um vínculo de amor com vocês. O meu vínculo não é por interesse. Isso é graça, isso é libertador para mim também. E aí eu escrevi um texto para encerrar, porque hoje é pregação, não é estudo. Diz: das pérolas, dos porcos e do silêncio. Há coisas que só podem ser ditas no sussurro. Há verdades que, se jogadas aos gritos, perdem o brilho, como pérolas na lama. Jesus disse: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. E por muito tempo, confesso, achei que isso era dureza, era uma palavra ríspida, como se Jesus estivesse separando pessoas em grupos, os que valem e os que não valem. Ninguém vale. O tempo, como bom professor, me ensinou a ler com olhos lavados de lágrimas. Hoje percebo, não é exclusão, é cuidado, porque pérolas são frágeis, e não se joga o que é delicado no meio de brucutus. Há em nós coisas que nasceram do ventre da dor, como as pérolas, porque pérolas nascem na ferida da ostra, aquela areia incômoda que invade, e que com o tempo vira beleza escondida. E quem já passou por isso, por feridas que pariram preciosidades, sabe do que Jesus está falando. Você que aprendeu a orar no escuro do quarto, você que só compreendeu o que é graça depois da queda, você que conheceu Deus no deserto, não no templo, você sabe o valor do que carrega, e sabe como dói entregar isso a quem só pisa, a quem não compreende. Por isso Jesus não está mandando excluir ninguém, está dizendo: proteja o que é sagrado em você. O que é sagrado? Talvez seja a esperança que ainda respira, mesmo depois de tanta decepção. Talvez seja aquela alegria boba que insiste em voltar, mesmo depois das perdas. Talvez seja o perdão que você oferece com o coração ainda ferido. Isso, meu irmão, isso é pérola. Não entregue isso a quem não pode ver. Não grite sua fé onde ela será debochada. Não derrame seu amor onde ele será zombado. Espere. O reino tem ouvidos prontos, mas nem todo ouvido está pronto para ouvir. Aquilo que é profundamente verdadeiro só pode ser dito através de metáforas. Por isso, se for dito diretamente, machuca ou se perde. Guardo em mim tudo que não sei explicar. Talvez seja isso que Jesus quis dizer. A verdade que só se partilham no olhar, não no zap.
na mesa da intimidade, na conversa noturna com quem caminha ao nosso lado no escuro. E talvez esse sermão não seja para todos. Talvez seja para você que está cansado de ser mal interpretado, de amar e não ser compreendido, de carregar pérolas e ver olhares indiferentes. E para você Jesus diz: não jogue suas pérolas. Eita, o diabo está furioso. Não jogue suas pérolas, guarde-as, espere, haverá quem as veja e quem as ame. E para todos nós ele lembra: o que é sagrado não se impõe, se oferece, com cuidado, com tempo e com amor. O reino de Deus é como uma pérola escondida, esperando os olhos que saibam ver. Que você seja esse olhar para alguém, e que você encontre quem veja o brilho da pérola que nasceu na sua dor. Amém. Acho que é sobre isso, irmãos. É sobre isso o ministério de Jesus. Há quem compreenda, há quem não compreenda. Mas eu só sei dizer, irmãos, que a gente não precisa brigar para ser compreendido. A gente só precisa ser autêntico, quem a gente é. Porque Deus nos perdoa na escuridão. A gente cantou aqui: Ele vê os meus pecados ocultos. Eu não preciso esconder nada de Deus. E nem preciso esconder de vocês, se de vocês de fato estão entendendo o sermão de hoje. Agora, uma igreja de mentira está cheia. E a gente, é fácil, meus irmãos. Construir uma igreja de mentira é fácil. As igrejas de mentira estão cheias por aí, cheias de técnicas humanas. As igrejas de mentira têm luz, têm som, têm imagem. As igrejas de mentira têm falsa reputação. E tudo que se faz é se feito escondido. Agora as pessoas não conseguem lidar hoje com a autenticidade, elas não sabem mais lidar e a conviver com quem é diferente delas. Que não seja assim entre nós. Não barganhemos o Evangelho de Jesus. Enquanto tiver fôlego, esse será o meu discurso. A gente pode colocar, o problema não é a luz, o problema não é o som, é quando isso se torna mais importante do que aquilo que a gente está pregando aqui nesse púlpito. E se a gente fala de perdão e não é capaz de perdoar, se a gente fala de amor e não é capaz de amar, a gente se torna tão hipócrita quanto qualquer uma dessas placas de igreja. E eu vou dizer para vocês, tem pessoas em todos os lugares, pessoas de bem e pessoas que não são de bem. E também existem pessoas que começam de bem, mas o poder, o dinheiro, a ganância corrompe. E eu tenho medo disso demais. Nunca fui bom de falar de dinheiro. Mas eu prefiro andar com meu Fusquinha 68 do que falar Senhor, Senhor, e Ele dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então é isso que a gente precisa pensar. Sim, a gente criou uma identidade como Inova. A gente tem uma turma no Restart. E já tem uma nova turma para começar em maio. Amém? E eu só quero as pessoas que nos querem, como nós somos. Não quero modificar para ser amado. Nós temos uma identidade. E agora, firmada a identidade, é normal que alguns queiram, que outros não queiram. E a gente faça a nossa escolha hoje. E aí me lembrei, para terminar, a palavra de Josué. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E a gente continua a lançar semente enquanto chora. Chora e lança semente, e semeia e chora. Sabe que eu nem lembrava, na sexta-feira,
Estava tendo um curso de batismo, e o Vitor, guitarrista, estava aí. E aí eu estava ensaiando, e aí ele falou: você lembra que foi você que ensinou os primeiros acordes de guitarra para mim? Na adolescência, quando a gente estava lá na Pips. O Vitor, guitarrista, que hoje toca com a gente. E aí eu comecei a conectar quantos meninos que eu ensinei os primeiros acordes. E alguns estão tocando aí no reino de Deus, espalhados por aí. E eu falei: é isso, a gente semeia e chora e semeia. E as sementes estão frutificando por aí. O próprio eu ouvi. Ensinei os primeiros acordes. Alguns eu ensinei o primeiro sermão. E está tudo bem. E estão frutificando por aí. E estão glorificando a Deus por aí. E agora eu estou vendo os pachequinhos. Tudo vindo aí. Ó o pachequinho ali. E está no primeiro acorde de violão. Então ajuda aí, tá, Juliano? Pelo amor de Deus, né? O cara toca tudo e ensina para os filhos, né? Desculpa, Juliano. Juliano é maior tímido, ficou vermelho. Foi mal. Amém. Já estou falando demais. Se você for na célula, vai estar a repetição do estudo e o texto vai estar lá, se você quiser ler. Que Deus nos abençoe. Continuemos e continuemos lançando sementes enquanto choramos, e choramos e lançamos semente.